Mais um podcast Bastidores do Botafogo, com informações em primeiro lugar, sempre com eles, J. Cavalcante, Lucas Ventura, Tom Gama e Lucas Trader. Fala galera, ligado aqui no canal Bastidores do Botafogo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o 7º episódio de podcast. Estamos aqui para falar um pouco sobre a situação do Botafogo, mais um jogo aí no Brasileiro, mais uma derrota, 2-1 pro Fortaleza. Infelizmente, aí 2 integrantes do canal não puderam comparecer hoje, Jota e o Elton tiveram problemas pessoais, então a gente convidou para participar com a gente hoje aí o Rodrigo, da página Zé Boleiro lá no Twitter. E vamos começar falando um pouco aqui sobre a situação, passar a voz agora para o Lucas Trader, começar com a opinião dele aí de tudo. Fala aí, rapaziada, boa noite. Boa noite não, né? Uma péssima noite. Mais uma derrota aí do Botafogo Fortaleza agora, 2-1. Situação cada dia pior, parece que será inevitável, né? O Botafogo irá para o seu 3º rebaixamento. Do jeito que tá, não tem como a gente nem sonhar com que o time consiga escapar, porque, cara, eu vim batendo nessa tecla acho que eu bati nessa tecla no primeiro, no segundo episódio, venho batendo constantemente no Twitter. É um time que não tem liderança, cara, é um time que os jogadores são frouxos, para falar o português claro, são frouxos. Tu não vê um jogador puto com o outro em campo, tu não vê os caras cair na porrada para querer melhorar. Tu não vê nada, tu vê um bando de jogador em campo, tudo acomodado com a situação, aí acaba o jogo, faz aquela ceninha, deita no gramado, bota a mão no rosto, como se estivesse chorando, porra nenhuma, tudo ceninha. Tu não vê atitude em campo, tu não vê sangue no olho, tu não vê gana de vencer, tu não vê nada. Só vê um time acomodado, esperando o rebaixamento vir. Igual foi em 2014. Cenário igual, tanto de um elenco frouxo, como de uma crise política imensa, cara. O Botafogo foi rebaixado em 2014 por causa da sua política e provavelmente será rebaixado em 2020 também por causa da sua política. Porque o comitê gestor de futebol, esse rebaixamento é na conta deles. O senhor Carlos Augusto Montenegro, senhor Ricardo Rotenberg. Vou botar esses dois como principais cabeças desse possível rebaixamento. Porque Montenegro era o que ia na mídia e criava uma expectativa no torcedor em questão ao Botafogo S.A. Deu 500 datas, deu 700 prazos, falou que tinha não sei quantos milhões e o projeto está aí, parado. E o Rotenberg é o retardado que ficava lá no Twitter falando que esse time brigaria por Libertadores. É o cara que quando o time estava na boa fase aparecia lá no Twitter, nas redes sociais. Cadê o senhor Ricardo Rotenberg agora? Ninguém viu, ninguém sabe onde está, sumiu, trocou de número de WhatsApp porque não aguentou as cobranças. Então, se esse rebaixamento vier, a culpa é de vocês dois. Carlos Augusto Montenegro, e olha que eu já briguei muito em grupo para defender você, hein? Tu não tem ideia o quanto que eu já briguei em grupo de Botafogo para defender sua pessoa. E Ricardo Rotenberg, vocês dois. Tem que botar esse possível rebaixamento nas costas de vocês, porque são vocês dois os principais culpados pelo rebaixamento do Botafogo. 700 contratações foram feitas aí. Contratações que empresários botou, que vocês não estão nem aí. Contratações que um analista de desempenho mandou vocês contratar, que eu não acredito nisso. Que analista é esse que vai viabilizar uma contratação de Barrandegui? Não tem como, cara. Não existe isso. Não tem como um cara falar
que o Barrandegui é um jogador de Série A Botafogo. Então, contrataram 700 jogadores, não montaram um time titular com todas as contratações. O Botafogo hoje não tem um time titular. Reserva, então, nem se pensa, né? Emprestaram o Luiz Fernando de uma maneira vergonhosa, que até hoje ninguém entendeu. Venderam o Luiz Henrique. Luiz Henrique eu não vou nem botar na conta porque o dinheiro foi alto e não tinha como segurar e o próprio jogador quis ir. Mas a reposição foi o Kelvin, cara. Estava afastado no Avaí, segunda divisão. Foi a reposição que vocês trouxeram. Então, assim, o Botafogo chegou numa situação hoje que se cair, meu irmão, se cair, acaba. Se o Botafogo for rebaixado para a segunda divisão, o Botafogo acaba. É pior que o Cruzeiro. A situação vai ser pior que a do Cruzeiro. Que a do Cruzeiro, querendo ou não, realmente lá tem cruzeirense apaixonado, cara. Tem empresário lá que ama o clube. Olha o Pedrinho Lourenço aí, ó, o dono do supermercado BH lá. O cara tá reconstruindo o clube, cara, de forma administrativa. Em campo ainda não, porque é muito cedo. O foco do cara é a questão administrativa, que é onde pesa mais o clube hoje. E aqui eu questiono, será que os irmãos Moreira Salles realmente amam o Botafogo? Eu não acredito nesse amor deles pelo Botafogo, não. Porque se amasse, irmão, quem ama de verdade, tendo o dinheiro que esses caras têm, é impossível deixar na situação que chegou. Impossível. Ah, mas eles não vão confiar em quem tá lá no clube. Foda-se, porra, não confia. Fala com a torcida que a torcida expulsa todo mundo. É só falar. Mas nem isso os caras falam. Eu fico com a fala do Felipe Neto. O amor pelo Botafogo desses irmãos é muito frágil. É um amor muito frágil para quem ama. Eu já confiei muito neles. Já confiei muito no amor deles realmente pelo clube. Mas chega uma hora que você vê que não tem amor. Eles não têm amor pelo Botafogo. Se eles tivessem amor pelo Botafogo, eles não deixariam chegar nessa situação que chegou. Havia um monte de idiota falar, então os irmãos são culpados pela situação do Botafogo. Não. Deixei bem claro. Os culpados pelo momento do Botafogo atualmente se chamam Ricardo Rotenberg e Carlos Augusto Montenegro. Esses dois. Os irmãos poderiam ser a solução dos problemas. Mas, ao que a gente está dando a entender, eles não querem ser essa solução dos problemas. Eles preferem deixar que o clube no qual eles dizem que ama acaba do que ele resolver os problemas dele. Então, assim, é uma situação muito difícil. Se o Botafogo cair, 99,9% de acabar. Não vejo como o Botafogo sair dessa numa segunda divisão. Não tem como. Eu não vejo. Acho que isso é unânime entre todos os setores do clube. Então eu espero do fundo do meu coração, cara. Dia 24 agora é o pleito eleitoral. Não sei quem vai ganhar, independente de quem ganhe. Eu espero que os irmãos acordem para a vida, chame a diretoria que vencer essa eleição, chega nos caras e fala, ó, deixa comigo. Deixa comigo. Porque a única solução a curto prazo é vocês. Se vocês não botar a cara de vocês e salvar o clube que vocês dizem que amam, o clube vai acabar. E vai ficar provado aí para todos os botafoguenses que não existe amor de vocês com o Botafogo, não. Existe uma simpatia, vocês são simpatizantes. Mas amor, se deixar o clube acabar, não tem amor, não. Aí é mentira. Tudo que foi falado é mentira. Porque quem ama, irmão, quem ama não deixa isso acontecer, não. Então, vamos esperar as cenas aí do próximo capítulo. Porque eu acho que o Botafogo hoje vive a maior crise da sua história. Nunca aconteceu algo do tipo que está acontecendo agora. E para essa crise acabar, só tem duas maneiras.
João Moreira Salles e Walter Moreira Salles. Ou eles assumem essa bronca, ou já era. Rodrigo, Zé Boleiro, analisa um pouco o jogo de hoje aí pra gente. O que você viu de errado no Botafogo? O que você acha que faltou ao Botafogo nessa mais uma derrota dentro de casa aí no Campeonato Brasileiro, num jogo de confronto direto? Fala, rapaziada. Primeiramente, agradecer o convite de vocês, do Lucas, do Ventura. É minha primeira participação nesse podcast. É difícil, Lucas, você olhar para um time que de tantas glórias, porra, o Garrincha, Newton Santos deve estar se revirando no túmulo deles, cara. Vendo Marcinho errando bote, errando cruzamento, Kevin a mesma coisa. Jogadores que não têm a capacidade técnica de ser jogadores. E você tocou um ponto muito bom, cara. Cara, qual é o critério dessas contratações do Botafogo, cara? Você olha assim, cara, o Botafogo é um dos times da Série A que mais fez contratações. No total, acho que foi 25 ou 26, se não me falha a memória. Dessas 26, se ele acertasse pelo menos 10, o Botafogo estaria pelo menos na 10ª colocação, cara. Não sei se vocês concordam. Mas, cara, a gente olha assim, cara, a gente vê, jogadores que não têm a gama de estarem ali. Parece que eles estão ali só por ganhar dinheiro mesmo, já que o clube está pagando salários em dias. Porque eu acho que é o primeiro rebaixamento da história do Botafogo, possível rebaixamento, que os seus atletas estão recebendo em dia. Porque em 2002, eu tenho certeza que não estava assim, pagando salários em dia. Em 2014 eu lembro, era pequeno, mas eu lembro. O Botafogo devia quase 5, 6 meses de salários e caiu na 19ª colocação, se não me falha a memória. E, cara, é doloroso, cara, porque, tipo assim, eu sei a paixão dos torcedores como é que é, cara, mas se a gente não apoiar, o clube só vai se afundar. Essa culpa de um possível rebaixamento, eu acho que não engloba só essas duas pessoas, mas também em outras gestões passadas, como Farrege, CEP, e principalmente os caras que aumentaram a dívida. Pô, o Maurício Assunção pegou o time com 350 milhões de dívida e aumentou ainda mais. O Lucas é um cara que sabe de números e pode explicar melhor do que eu, cara. E, porra, é muito triste, cara. Você vê um time que não tem raça. Você vê o Nazário, cara, que você olha pra ele, o cara tá cagando pro clube. O Honda é muito burocrático, cara. Tem que chegar no Honda e falar, Honda, isso aqui é Brasil, cara, isso aqui não é Europa. Você tem que chegar no Babi, para de errar coisa simples. Domínio, passe de 2 metros. Porque eu te garanto, se ele fizesse isso no Macaé, não teria cobrança. Já que aqui no Botafogo é outra coisa, é time grande, cara. O que eu te garanto, os que estão ali, 11 em campo, estão representando a paixão de 5, 3 milhões de torcedores. Porque, cara, eu falo, várias pessoas que eu conheço tiveram sonho de ser jogador de futebol. E eu vejo muitos jogadores de péssima qualidade que não têm uma capacidade de estar uma bola sendo profissional. Entendeu? Isso me causa uma revolta, entendeu? Porque, cara, é triste demais. O clube que você ama, acho que a primeira paixão de vocês é o seu clube de coração. Não tenha dúvida. Porque você olha assim, cara, o time do Botafogo é ruim, tem suas fragilidades, mas tem muitos times ruins também no futebol brasileiro. O futebol brasileiro está decaindo bastante. É igual que eu estava debatendo com um amigo meu flamenguista. Cara, vocês estão reclamando de barriga cheia. Vocês têm, pelo menos, têm dinheiro. Vocês perderam uma eliminação que vale 7 milhões de reais. Mas e a gente? Perdeu para o Cuiabá, perdemos o quê? 5 milhões de reais, eu acho. E perdemos em casa, o Cuiabá derrubou nosso técnico e vê a declaração do Felipe Neto no tweet, que 99,9% eu concordo com ele. Entendeu? Mas, cara, é muito triste, cara. Logo eu, porra, eu tenho 16 anos, vou fazer 17. Já vi o segundo rebaixamento do time em menos de 5 anos, ou 7 anos, pô. É triste demais, pô. É complicado, cara, Rodrigo, complicada a situação. Você fez aí mais ou menos, foi um desabafo seu aí em relação a tudo que está acontecendo. Ventura, responde pra gente aí
Aonde você acha que o Botafogo errou nesse jogo? O que aconteceu de errado? O que o Botafogo deveria ter feito, que não foi feito mais uma vez? Eram 2 jogos direto, Bragantino e Fortaleza, eram 2 vitórias para a gente dar uma respirada. Perdemos os 2 da mesma maneira. O Botafogo, quando toma um gol, eu nunca vi um time para ficar tão apavorado igual o Botafogo fica quando toma um gol. Foi assim com o Bragantino, foi assim hoje com o Fortaleza. O time parece que acontece um desequilíbrio mental nos 11 dos 10 da linha, mais o Cavalieri, e o time buga, cara. Parece que dá um bug na mente dos jogadores e sei lá o que acontece. Aonde foi o erro aí, na sua opinião, Ventura? Cara, eu sento aqui hoje para falar sobre o jogo de hoje e a impressão que eu tenho é que eu tô na análise do primeiro jogo do Botafogo no Brasileiro. Eu sinto a mesma coisa. Parece que eu tô falando dos mesmos jogos, porque são sempre as mesmas razões, os mesmos motivos. Desde o início, o Botafogo entra. A gente não achava que o Botafogo estaria hoje nessa situação. Por que não achava? Porque a gente via boas peças, a gente via um futebol com o Tuori, um time que estava em evolução, você via algumas coisas boas no time, boas jogadas. Só que desde o início é assim, a gente fica com a bola, faz uma jogada boa ali, outra aqui, não tem objetividade. A gente não vê um time com jogadas objetivas, com profundidade, fazer uma jogada de drible, cruzamento pro gol, um cara que chega e decida, mata uma jogada, o time fecha, busca resultado, um aqui, outro ali, 3 jogos, uma vitória, um empate, uma derrota, fica assim, a gente não vê isso. É sempre o mesmo time desesperado, a gente toma um gol, os jogadores não sabem reagir. A gente já viu isso em fala de Foster, aí em áudio para nossos amigos. O que ele falou? O time toma o gol, acabou o jogo, eles não conseguem reagir. A gente sempre, quando abre o placar, o que acontece? 5 minutos depois toma o gol. Por quê? Você não tem foco, não tem cabeça. Eu vejo hoje um time que é um reflexo dessa diretoria. Um reflexo de todos os erros que ele tem feito durante todos os últimos anos. E esse ano vai ser a gota d'água. Vai ser a gota d'água não só para o rebaixamento, mas talvez para um início de um fim de um clube gigante que é o Botafogo. E como você falou, não vai ter salvação. Não tem fundo de fora que chegue num clube na Série B. Não tem clube que não tem fundo que pense em ter um retorno com um time na Série B. Vai ter que ser no amor. E é agora que a gente vai ver quem ama ou não ama o Botafogo. Entendeu? Porque doar dinheiro para fazer filme da esquerda é fácil. Eu quero ver sentar, botar o pau na mesa e falar, ó, não tenho vocação para Abramovich, mas eu tenho vocação, eu tenho dinheiro e nome e força para eu colocar quem eu quiser aqui e começar a salvar esse clube aqui. Porque a gente não vai viver mais tempo sem isso. Não vai. O time esse ano é o reflexo da diretoria do clube. É o reflexo do que é o clube nos últimos 20 anos ou mais. Clube que não dá certo. Nada dá certo. Você vê o jogo hoje, você até fala, pô, vai sair o gol. Desculpa te interromper. Desculpa te interromper. É que eu falo assim, o Botafogo tem 2 divisões. Antes da final de 99 contra o Juventude e depois de 99. Depois de 99, conhecemos um novo Botafogo. Só que de forma muito negativa. Pode continuar. Cara, é isso. Acho que a parte negativa do clube só muda um pouco a cada ano. Um ano a gente se ilude, acha que vai, mas é sempre assim. A gente não consegue, em um ano que a gente brigar no G4 o ano todo, a gente tem o risco de ficar fora da Libertadores nas últimas 3 rodadas, perder um título no final. Em 2013 o Botafogo tinha time para ser campeão. Aí o quê? Por erro da diretoria, o time piorou o rendimento, não foi campeão. Quase ficou de fora da Libertadores. Agora tá aí. A gente tem time para estar onde tá? Não acho. Não tem um time de craques, mas tem muito time pior. E por que esses times piores estão na frente do Botafogo? Porque todos conseguem fazer pelo menos cumprir uma mínima obrigação, que é chegar em casa, ó, garantir pontos. E esse ano o Botafogo em casa ganhou do Bragantino, ganhou do Fortaleza, ganhou do Goiás, ganhou do Curitiba. Time que não ganha esses jogos em casa não tem como ficar na Série A. Agora não adianta nem falar do que já passou. Erros de arbitragem, gols no final, não tem torcida para ajudar. É só ficar isolado e esperar quem não. Se as pessoas que a gente sabe que são as únicas que podem, vão salvar o clube. Você tocou num assunto importante aí, Ventura. Ano passado o Botafogo não caiu porque a torcida abraçou a causa, cara. A torcida abraçou a causa, levou o time nas costas e evitou que o Botafogo fosse rebaixado. A torcida evitou que o Botafogo caísse ano passado. E esse ano não tem torcida, cara. Esse ano é o brasileiro todo com portões fechados. Então não tem torcedor para salvar de novo. As únicas pessoas que podem salvar são os próprios jogadores. Tomarem vergonha na cara, começar um cobrar o outro. Se precisar,
cair na porrada, porque tem nega ali de sacanagem, todo mundo sabe disso, e ninguém cobra quem tá de sacanagem. Tem um bando de filha da puta aí na porra desse elenco que tá de sacanagem. E cadê os homens do elenco pra cobrar? Vão deixar os caras ficar boicotando de sacanagem essa porra, virou bagunça. Cadê a diretoria também que não bota a cara pra cobrar? Porra, é nego enchendo o cu de cachaça. Eu não tenho nada a ver com a vida pessoal de ninguém, não. Cada um faz o que quiser. Mas desde o momento que a vida pessoal trabalha o desempenho em campo, tem que ser cobrada, porra. E ninguém vai cobrar. Cadê os líderes do elenco? Pra reunir a galera e falar, ó, tá tudo errado. A gente tem que salvar isso aqui, cara. Só a gente pode salvar. Mas não tem líder. Quem é o líder do Botafogo hoje? Qual jogador que é líder? Não tem. Me fala aí, quem é o líder? Ó, João Paulo saiu, Carlos saiu, Gabriel saiu, não sobrou líder. Sobrou jogadores que não têm cabeça nem para entrar em campo e nem para treinar para os próximos jogos. Esse time não tem, nem eles acreditam neles mesmos. E outra, eu só queria fazer uma ressalva sobre o que você falou da torcida. Não sei se vocês lembram, mas ano passado a gente se livrou com vitórias no final. Em 2018, quando a gente vê, quem vê que a gente ficou em nono, não lembra que a gente ficou sofrendo até o final. A gente conseguiu umas 4, 5 vitórias seguidas que livrou a gente do rebaixamento, deu chance de liberar. Em 2016, a gente teve mais 5 vitórias ali no final, que levou a gente para Libertadores. E esse ano eu não vejo esse time tendo força para ganhar jogos assim no final em sequência. Eu não vejo. Não tem psicológico para isso, não tem situação para isso. Você vê o Cícero, que é um jogador aí que tem contrato com o Botafogo, não indo para jogos porque não quis. Isso é um absurdo. O cara simplesmente não quis. E ganha aí o salário que ele está recebendo. Vai no Instagram, fala para a torcida que tá com nojo. Que porra é essa? Você acha que um time que tem jogadores assim tem mentalidade, alguma chance de escapar de rebaixamento, de colocar a cabeça no lugar, de treinar, só, esse próximo jogo a gente vai ganhar? Não tem como, não tem chance. É verdade. Agora, mudando um pouquinho de assunto aqui, tem outra. Agora vamos entrar em outro assunto que também dá raiva. Então, hoje é um podcast só de raiva, falar só de assunto que dá raiva, que é o maldito pleito eleitoral. Maldito, porque 2002 caímos, guerra política no clube. 2014 caímos, guerra política no clube. 2020 provavelmente vamos cair de novo, porque guerra política no clube. Porra, Botafogo é um clube que é o maior devedor do país. Eu não sei o tanto de gente que quer subir o Botafogo. Não sei. Será que tem ouro lá dentro e ninguém descobriu ainda? Agora, dia 24, terça-feira, teremos pleito eleitoral. Temos 3 chapas concorrendo para comandar o clube 21 a 24. Queria que cada um fizesse uma análise de uma chapa, falar os prós e contras que você acha dessa chapa e finalizar falando com quem vocês acham que irá vencer as eleições. Vou começar com o Zé Boleiro. Zé Boleiro, me dê aí os prós e contra do grupo Mais Botafogo. Se você fosse o advogado deles, o que você acha que eles fizeram de bom e o que eles fizeram de ruim? Primeiro você vai ter que ser um advogado de defesa para defender eles, o que eles fizeram de bom. Depois você vai ter que ser um advogado de denúncia, denunciar eles, o que eles fizeram de ruim. E para finalizar, você diz quem você acha que irá vencer as eleições. Tá contigo a palavra aí, Zé Boleiro. Cara, é muito complexo, como posso falar, cara. Eu sou bastante crítico da gestão que vem dos últimos 6 anos. Eu passei mais acompanhando o Botafogo nos últimos 6 anos. Cara, o lado bom é que quase conseguimos ir 2 vezes seguidas para a Libertadores, coisa que era inédita na história do clube, entendeu? E só reforços, tipo assim, Honda, Calu e, porra, puxando na memória Montijo, que para maquiar a direção que fez essa diretoria omissa, fraca, pensa que eles são maiores que a torcida. Isso não pode, cara. Isso não pode. Nenhum dirigente é maior que a torcida. De nenhum clube. Não só o Botafogo, mas de nenhum clube. Você vê, cara, dirigentes debochando da história do clube. Tu vê, o nosso amigo Jota, também faz parte desse podcast,
ele foi com seu filho na sede de General Severiano e a bandeira estava lá, cara. É rasgada, praticamente. É um retrato do clube estar passando, está respirando por mecenas, por Montenegro, Claudio Gucci, Renha, dando dinheiro para plantar a grama do CT, plantio, quer dizer. É muito triste, cara. Porque qual é a garantia que o Alessandro vai melhorar isso? Sendo que ele é um dos candidatos que, porra, não tem uma proposta que você fala assim, porra, ele vai ser um cara que pode mudar, apesar de ser uma chapa bem filha da mãe, que ferrou com o clube diversos anos. Não vai ser aquele cara diferente, entendeu? Igual que a gente olha nas eleições do Vasco. Qual vai ser a garantia que eu vou ver? A mesma situação que teve lá, e teve briga, candidato brigando com candidato, mandando para aquele lugar e tal. Qual vai ser a garantia de sócios torcedores, porra, os sócios torcedores, sei lá, de Manaus vindo para cá em período da pandemia, cara? Isso é desumano também, não ter votações online. O clube tem que pensar mais no torcedor. E fora, cara, acho que o Botafogo é o clube que tem, os dirigentes que tem mais ego são mais egoístas, para falar a verdade. Porque eles cagam com a história do clube, eles não procuram soluções para ajudar, fazem contratações sem critério e eu não vejo soluções com o Alessandro. Eu posso ver soluções se tivesse um outro candidato. Porque, tipo assim, eu sou um cara que eu percebo os prós e os contras. Mas quando eu vejo pro Alessandro e também o Valmer, eu não vejo ponto positivo. Nem também pro do Césio. Para mim, são três caras que não estão prontos para assumir um cargo do tamanho de ser presidente do Botafogo, de um dos maiores clubes da história do futebol brasileiro, do futebol mundial. É um cargo pesado. Qual é a garantia que eles vão ter como é que posso falar? Vai ter capacidade de gerir um clube desse, devendo 1 bilhão de dívidas, um clube que tem um faturamento de 100 milhões, aí ganha no final do mês 100 milhões, só o sócio torcedor, que é 900 mil. Poxa, e ficar dependendo de pessoas, cara, isso não pode acontecer com um clube do tamanho do Botafogo, cara. E infelizmente, cara, eu acho que quem vai ganhar vai ser o do César, porque ele tem um grande apoio de sócios proprietários. Apesar disso, ele também é um cara que é fechado com o Montenegro. Cara, sobre essa questão do pleito eleitoral aí, eu gosto de comentar quando a gente conversa isso nos grupos de WhatsApp, que é o seguinte: eu não espero solução de nenhum dos candidatos. Já que tu iniciou aí, Ventura, continua teu raciocínio que tu tá tendo agora e depois faz uma breve análise aí da chapa verde. Quais são os prós e contras na sua opinião, da chapa do Valmer? Eu já comento da chapa verde do Valmer. Eu só quero fazer uma breve análise aqui, que é o que eu costumo dizer, que eu não espero solução de nenhuma delas vai trazer solução. O Botafogo agora precisa de uma gestão que chegue e minimize de qualquer forma os erros do clube. O Botafogo não tem mais margem para errar. E se tiver presidente chegando já cometendo erro de cara, o Botafogo não vai conseguir. Tem que ter alguém que chegue de cara e faça de tudo para diminuir os erros e tentar impor algo sério para minimizar isso. Sobre a questão da chapa do Valmer Machado, eu não estudei a fundo, não vi as propostas de direito dele. Eu sei que ele quer fortalecer os esportes olímpicos, acho importante, mas a gente não tem a cabeça para o esporte olímpico agora. Agora é futebol. Aí ele vem com uma carta estrangeira de intenção do Banco Alantra, que o Lanceta chega pra gente e fala que vai colocar 100 milhões de dólares no Botafogo. Não vai colocar 100 milhões de dólares no Botafogo. Não sei se ele mentiu, mas alguma coisa ele omitiu, porque não funciona assim. O quê? E se a gente cair? Ele falou alguma coisa sobre isso? E mesmo se não cair, vai colocar 100 milhões? Quem vai gerir isso daí? Não tem jeito. Se essa é a grande proposta do Valmer pro futebol, acho que ele tem que repensar nisso. Porque isso não vai dar certo. E
Aí ele quer falar sobre a chapa dos outros, do César, dívida que o César tem com empresas, de Alessandro, mais Botafogo. Cara, esquece isso. O Botafogo não está em situação de ficar guerrinha política. Acho que eles ainda não entenderam isso. Aí eu cria gabinete do ódio, busca torcedor para ficar xingando o outro. Eu acho que eles ainda não entenderam que o Botafogo está prestes a cair de divisão. Principalmente a chapa do Valmer. E quando perceber, pode ser tarde. Porque eu acho que eles estão concentrando as esperanças em uma única coisa e isso daí não vai adiantar em nada para o clube. É complicado. Eu escolhi para falar da... Quem ganha, o Ventura? Esqueceu de falar aí. Quem ganha, na sua opinião? Quem Cara, na minha opinião, não, Botafogo, na sua opinião? Tenho certeza que o do César já ganhou essa eleição. E terça só vai ser confirmado. Eu escolhi para falar da chapa realmente do César e Vinícius aí. Eu sou sócio proprietário do Botafogo desde 2016. Meu pai é sócio proprietário do Botafogo desde 1989. E, na minha opinião, a chapa do César está errada. Deveria ser Vinícius presidente e ele vice, e não ao contrário. Eu assisti todas as lives que eu poderia assistir, tanto do César, do Alessandro, assisti a entrevista do Valmer na Rádio Globo. E, cara, me deu bastante preocupação. Falando em relação ao do César, que é a chapa que eu tenho que falar. Achei o do César um cara muito despreparado. Não gostei do que eu ouvi. Não gostei das análises dele, pensamento dele em relação ao futebol. Nota 8 para o comitê gestor. Que mundo que ele vive para dar nota 8 para o comitê gestor? Um comitê que vai rebaixar o Botafogo para a segunda divisão, ele me dá nota 8. Aí depois, para defender o seu amigo de infância, me diz que o Montenegro merece uma estátua dentro do Botafogo. Vai ser uma estátua de palhaço. Né? Vão botar o nariz de palhaço no nariz dele. Não vão? Só pode. Porque ele é um palhaço. Então, assim, eu como sócio proprietário, é complicado. Eu não vejo nenhum dos três como solução do Botafogo. Não vejo que nenhum dos três tem preparo para ser solução do Botafogo. Eu acho que o Durcésio, ele é um empresário que teve grandes feitos na sua carreira, com as empresas que ele construiu, o ramo que ele fez, mas não vejo ele como um gestor, que é o que o Botafogo precisa hoje. E assistindo a entrevista dele no canal da FURI, da Rádio Botafogo, ele deixou bem claro isso para mim. Ele mostrou um despreparo muito grande na fala dele, na argumentação dele, nas respostas de pergunta que ele respondeu. Me deixou muito assustado aquilo que eu escutei dele. A palavra do momento é CEO. Todo mundo quer um. Só descobriram isso hoje. Só descobriram que o Botafogo necessita se profissionalizar hoje. Então, uma coisa clara, cara. Quantos anos que a gente precisava disso? Aí falou que convidou o Laércio declinou. Mas é lógico que vai declinar, cara. Laércio não é Deus. Como é que ele vai solucionar um problema de um clube que deve 1 bilhão de dívidas? Ele não é Deus. Aliás, qualquer pessoa em sã consciência vai declinar. Quem é o maluco que vai entrar numa barca furada dessa? Só se o cara for muito doido. Porque não tem ainda mais numa segunda divisão. Aí que é pá de cal de vez. É saco preto, caixão. Pode enterrar, tá morto. Se cair, pode enterrar. Botafogo de futebol e regatas morreu se cair. Então é uma situação muito complicada. Uma coisa que eu acho é o seguinte, independente de quem vença o pleito,
tem que assumir quarta-feira, e não no dia 1º de janeiro. Mufarrege imediatamente tem que pedir renúncia e deixar a nova diretoria assumir. Primeira coisa que tem que ser feita. Mufarrege tem que ser homem, chegar e falar, ó, estou renunciando. A nova diretoria que foi eleita assume na quarta-feira, dia 25. Para tentar fazer alguma coisa. Porque a diretoria atual que está aí, junto com o comitê gestor de futebol, que de gestão e de entender de futebol não entendem nada, ficou provado aí, está provado. Ou ainda tem algum maluco que acha que eles entendem de futebol. Então, eu também acho que o Durcésio vence também por ter se unido com muito grupo político, se uniu com o Frente Alvinegra, que hoje é o maior grupo político do Botafogo, se uniu com o pessoal do Thiago Pinheiro, o pessoal do Marcelo Guimarães está com ele, uma rapaziada que apoiou o Maurício Assunção também está com o Durcésio, então assim, tem muito grupo político com o Durcésio. Então acredito que por conta disso ele venceria. Se fosse uma votação que englobasse tudo, sócio-torcedor, aí eu acho que a gente teria uma surpresa. Eu acho que o Valmer ganharia, mas não pelo torcedor achar que o Valmer é a solução. Mas ia ser um voto de protesto. O torcedor ia votar de protesto para tirar a mais Botafogo e não deixar o Durcésio assumir. Mas como é um voto de cartas marcadas, com 2.000 pessoas que em meio à pandemia, acho que não terá 1.000, acho que se tiver 1.000 votos vai ser muito. Acredito que a gente não terá uma votação alta. Mas eu acho que por ser um jogo de cartas marcadas, eu acho que o Durcésio vai ganhar por conta das alianças que ele fez. Ele se uniu com grupos muito fortes. Mas é temeroso. Independente de quem ganha, é temeroso. E como eu falei lá no início, o Botafogo só tem uma solução, que é os irmãos assumirem isso aí. Pessoal, estamos chegando mais a um fim aí do podcast número 7. Agradecer ao Zé Boleiro pela presença dele. Se inscrevam no canal, deixem um like e assistam aí, passem o feedback nos comentários. De torcedor para torcedor, mas está difícil. Até o próximo aí. Abração para todos.